eu acho que o Moro será ex-senador em muito pouco tempo. Seria, se fosse no Tribunal do Paraná, seria, no meu ponto de vista, excepcional, porque todo mundo está dizendo o Tribunal Eleitoral do Brasil, o TSE, virou o supertribunal, então se vier cassado, melhor ainda. Mas, eu repito, é aquilo que eu disse desde o início, já disse para vocês, inclusive. Isso não basta. Tem que haver o passo seguinte da criminalização e da responsabilização do que essas pessoas fizeram. Eu queria começar falando do Dallagnol, que é o destaque hoje do nosso programa, porque ele anunciou agora de madrugada que está indo para os Estados Unidos, vai participar de um evento de teologia lá e talvez estique até julho para depois voltar a Curitiba. Queria que se comentasse agora o que vai acontecer com o Dallagnol depois de perder o mandato. Já era, né? E se você acha que vai acontecer a mesma coisa com o Sérgio Moro, que também vai enfrentar esses problemas no TSE? Olha, Adri, primeiro, o Dallagnol, evidentemente, nada o impede de sair do Brasil. Ele não tem nenhum impedimento, ele está livre aí. Eu acho que ele deve estar pavimentando. Eu imagino que a saída dele agora vai ser abrir uma igreja, alguma coisa nesse sentido. Falando sério mesmo, porque você veja, eu até escrevi sobre isso semana passada, aquele vídeo dele conversando com Deus, em que ele responde em nome de Deus, não sei se vocês viram, eu vou te mandar esse artigo. Aquele vídeo é algo absolutamente surpreendente, né? Assim, e aí ele dá uma dica interessante, que ele pega o telefone dele e mostra a quantidade de Pix que já tinha chegado. Ou seja, ele consegue monetizar mesmo uma multa por desvio de verba pública. Isso é coisa de uma gravidade enorme. Quer dizer, ele é condenado a devolver 3 milhões porque fez malversação de verba pública. Quem está dizendo isso sou eu, o Tribunal de Contas da União e também o Superior Tribunal de Justiça. E ele consegue, através desse messianismo dele, ganhar dinheiro com isso. Naquele momento ali, ele já tinha dinheiro para pagar a multa e tal. Então, eu tenho a impressão que ele deve estar buscando essa nova carreira. Isso, neste momento, ele tem todo o direito de sair. O que não impede, é óbvio, que as investigações, e são várias contra ele, continuem no Brasil. Eu tenho conversado muito, eu não faço direito eleitoral, mas em alguns casos que eu me interesso, eu acho que em nome até da fortalecimento da democracia, eu acompanho, é óbvio. As informações que eu tenho é que talvez o Sérgio Moro seja cassado lá no Tribunal Regional do Paraná, o que seria algo muito importante, porque aqui no Tribunal Eleitoral, os advogados que fazem direito eleitoral dizem que a cassação é bastante provável, porque ele tem como precedente um caso que vocês devem se lembrar, daquela juíza federal que se intitulava o Moro de Saia do Mato Grosso, fazia absurdos. Eu fui advogado de um determinado governador no Mato Grosso, e ela expunha ele ao ridículo, tirava a roupa dele antes das audiências, mandava fazer assim, uma vasculhação íntima do corpo dele, uma coisa lamentável. E ela se auto-intitulava o Moro de Saia e fez como o Moro, deixou o judiciário para se candidatar a senadora, e foi cassada com menos de um ano, por abuso de poder econômico. Então, o que dizem é que os ventos no Paraná mudaram. Não sei se vocês viram agora pela manhã, aquela juíza Gabriela acabou saindo do Paraná. Primeiro, ela pediu para sair, o tribunal tinha dito que não era possível, mas devem ter feito uma composição, porque ela tem uma dificuldade enorme, tem um processo que investiga o pai dela lá na vara e tal. Então, ela é a Gabriela Hart, né, que é aquela do copia e cola do Moro lá. Ela sofre ações no CNJ, o querido empresário do Rio de Janeiro, o Márcio Lobão, entrou com ação contra ela no CNJ, por uma série de irregularidades que ela fez com ele e tal. E agora ela está sendo transferida, saiu agora, já tem quem vai substituir. Ou seja, os ventos mudaram, mesmo a República do Paraná. E acho que o maior indicativo disso é essa visita pessoal do corregedor Salomão, ministro Salomão do STJ, que é o corregedor do CNJ, fez à vara e ao Tribunal Regional Federal número 4. Veja bem, essa inspeção extraordinária, ela é de uma gravidade ímpar, porque o juiz que estava lá, o doutor Apio, ao que tudo indica, as informações que nós temos, é que ele estava fazendo um trabalho independente, estava tocando, inclusive, num dado momento, já está na mídia isso de alguma forma, ainda que não esmiuçado, porque
corre em segredo e tal, ele encontrou uma conta, Renato, de 2 bilhões e tanto, e que não estavam batendo, ele fazendo lá a necessária inspeção na conta, não estava batendo tudo. Então, esse é um dos pontos, né? Porque esse afastamento do Apio, ele é de uma gravidade, veja bem, o juiz tem o direito constitucional e inamovibilidade, é um dos requisitos que dá segurança ao juiz. Eu sou de um tempo que eu ouvia dizer, né, morava no interior de Minas, assim, os donos das cidades, esse sistema patriarcal brasileiro, quando o juiz começava a incomodar, o juiz chegava na comarca, ele logo era mandado para outra comarca. Ou então, já mais adiante, mas eu já era só advogado, naquela época eu era estudante, você tinha a famosa cair para cima, né? Quer dizer, alguém incomodava o governador que mandava no estado e aquele delegado ou aquele juiz era promovido. Eu tenho um caso humoroso em que, a famosa pasta rosa, que o delegado que investigava, quando chegou para investigar o ACM era meu amigo querido, eu fiquei amigo dele depois que eu divulguei para ele, que era uma figura. Simplesmente o delegado foi promovido a dito militar. Então, isso não pode acontecer numa democracia, num Estado forte, democraticamente falando. Então, você tirar um juiz sumariamente tem que ser algo inacreditável. Vamos, qual foi a fundamentação deles? Foi que ele teria dado um telefonema. Quem fez a perícia para dizer que a voz era dele? O Moro, que coordenou a perícia, ele assumiu isso, é algo teratológico. O senador da República coordena, e aí agora começa, então, a vir uma série de versões de que ele teria mandado, o Moro teria mandado uma pessoa muito conhecida no Paraná para dizer para o juiz, olha, se você insistir em ouvir o Tacla, você vai acabar perdendo a vara. E o afastamento dele foi sumário. Então, o CNJ está fazendo um trabalho, e eu espero que o resultado seja realmente com a maior profundidade possível que eles possam chegar. Ele imediatamente comunicou os desembargadores, como o Tribunal Regional Federal número 4, depois que todo mundo depois e fez o depoimento, foram para lá desembargadores e juízes indicados pelo CNJ, ouviram inclusive o doutor Apio e tal, numa sessão longa, pelo que soube. Aí o próprio desembargador, o próprio corregedor do ministro Salomão resolveu ir. O que significa, pela experiência que a gente tem, André, é que devem ter encontrado muita coisa. Ele não iria lá apenas para poder, se tivesse tudo regular. Então, eu acho que nós estamos num momento importante. Naquela vara, a gente sabe parte do que fizeram nos verões passados. Deltan, aqueles outros procuradores que ele coordenava, especialmente o Moro. E o que nós temos dito ao longo desses últimos anos é que existia um conluio, a gente costumava chamar, e até uma coisa ruim, porque eu gosto muito de ser respeitoso com o judiciário, chamava o tribunal de passagem, que não era um tribunal que fazia o enfrentamento dos absurdos do Moro. Eu escrevi semana passada um artigo sobre esses vazamentos que estão se dando, que são estarrecedores. Estarrecedores. Tem um, que é coisa que a gente sabia, mas nunca tinha lido, né? Que quando o doutor Fabreto, que é um desembargador da 4ª Região, determina a soltura do Lula, todo mundo se lembra disso, comunicaram ao Deltan, e ele diz claramente para os demais desembargadores, eu vou falar para a Polícia Federal para não cumprir a ordem. Isso é caso de prisão preventiva, isso é obstrução de justiça. Então, o momento agora, é bom mesmo o Deltan ir procurar lá sua possibilidade de montar uma igreja e tal, é um direito dele, mas eu acho que os procedimentos vão continuar, eu acho que o Moro será ex-senador em muito pouco tempo, se fosse no Tribunal do Paraná, seria, no meu ponto de vista, excepcional, porque todo mundo está dizendo, o Tribunal Eleitoral do Brasil, o TSE, virou o supertribunal, então se vier cassado, melhor ainda. Mas, eu repito, é aquilo que eu disse desde o início, já disse para vocês, inclusive. Isso não basta. Tem que haver o passo seguinte da criminalização e da responsabilização do que essas pessoas fizeram. Veja bem, quando nós falávamos, Renato, eu falei isso várias vezes nos últimos 2 anos, que existia uma tentativa de golpe e que o Bolsonaro só não conseguiu dar o golpe por não ter o apoio, não ter o respeito
das lideranças das Forças Armadas. A Força Armada Brasileira, a cúpula dela é altamente preparada. Eu até hoje me lembrava de um fato. O vice-presidente, o general Mourão, estava dando uma entrevista, se não me engano, na Globo News, e perguntaram sobre o Bolsonaro, que ele era meio atabalhoado, e ele ridicularizou o presidente da República em exercício. Ele vice. Você tem uma questão de hierarquia no Exército, tem tudo. Ele disse, não, o Bolsonaro só foi até a força física. Ele não chegou a ter alguma preparação intelectual. Dizendo aquilo que todo mundo vê, que ele é um indigente intelectual. Então, o Exército, especialmente, mas as Forças Armadas, não topavam. Eu falo isso tem 2 anos e meio. Agora, com a liberação do ministro Alexandre de Moura, Segredo de Justiça, daquilo que consta no celular do tal ajudante de ordem, é inacreditável. Eles tinham um golpe pronto. Quer dizer... Eles tinham um juiz, eles tinham um parecer jurídico, inclusive, de um renomado jurista. Eu escrevi sobre isso, Renato, essa semana, porque a gravidade... Aquilo ali, quando, infelizmente, o doutor Ives Gandra veio com essa versão de uma subleitura criminosa do artigo 142 da Constituição, dizendo que as Forças Armadas seriam uma espécie de um poder moderador, é como se fosse possível fazer um golpe contra a Constituição, a favor da Constituição. Não existe golpe a favor da Constituição. Todo golpe é contra a Constituição. Quando surgiu aquilo ali, jabuti não sobe em árvore. Todos nós que temos uma experiência com Brasília vimos que aquilo era uma gestação de uma hipótese de golpe. Agora, depois que saiu aquela minuta que estava lá no celular do major, que é o homem que falava com o Bolsonaro o dia inteiro sobre tudo, é estarrecedor, porque na minuta consta o passo a passo do golpe, que era instituir estado de sítio, nomear um interventor nacional, se fosse o caso depois, convocaria outras eleições, anular a eleição do Lula, veja a gravidade, retirar 3 ministros do Supremo Tribunal, que eram os 3 que estavam no TSE, inclusive, viu, Dri e Renato, uma coisa interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, porque na própria minuta falava assim, que serão substituídos por Cássio, André e Toffoli. Eu ouvi e vi muitas maldades dizendo assim, o Toffoli estava do lado deles. Eu quero explicar uma coisa, não estou defendendo ninguém, mas é a questão de entender como é que funcionam os tribunais. Esses 3 são os substitutos naturais dos 3 que sairiam. Daria um verniz democrático. Claro, não tem nada a ver com o Toffoli sair. O Toffoli, evidentemente, não sabia disso, não tem nada a ver, nem o próprio Cássio, nem o André. É porque existe uma substituição natural, é assim que funcionam os tribunais superiores. Mas o que interessa é que naquele documento lá falava do parecer do Ives Gandra, que é gravíssimo, tentando dar um viés democrático. Eu até, no artigo que eu escrevi, eu me lembrei de quando, na fatídica noite de 13 de dezembro de 68, quando foram assinar o AI-5, que o Jarbas Passarinho, então ministro, diz as favas com todos os escrúpulos da consciência. A ditadura militar é a saída, é a única coisa que nos resta abraçar. É isso. Eles, se tivessem tido, aí você tem os desdobramentos, né, das conversas que são assustadoras, realmente, onde um determinado tenente-coronel, um homem que tinha um poder enorme no Exército, que já está até afastado agora do cargo que estava ocupando fora do Brasil, ele diz, não, nós temos que fazer isso porque o presidente não tem nada a perder, ele vai ser preso. Ele vai ser preso na papuda, isso que está falando, para tentar justificar o golpe. E aí você tem uma conversa que diz, mas ele não tem o prestígio junto à cúpula das Forças Armadas. O momento é muito grave. Muito grave. Eu penso que nós não saímos completamente desse momento de terror, nós temos que estar atentos e resistir. Dia 22 agora vai ser julgada a inelegibilidade do Bolsonaro. É isso que eu ia te perguntar, se aposta já na cassação do Moro no TRE e agora da inelegibilidade do Bolsonaro no TSE. Eu fico até com medo de tanta notícia boa. Qual que é o... Vamos lá, bolão daí... O TRE será uma surpresa muito agradável, porque o principal juiz ligado a ele sai agora. Então, a informação técnica que eu tenho,
repito, não faço direito eleitoral, querem até que eu vá sustentar, mas não é minha área. Mas me parece que pode ser caçado lá. Agora, a inelegibilidade aqui do Bolsonaro, ela me parece chapada. O máximo que nós poderemos ter, eu conversei com pessoas ligadas ao ex-presidente, é um pedido de vista do Cássio, que dará aí. Aí você tem duas formas de analisar. Eu falei isso com o ex-ministro do Bolsonaro. Falei, olha, você tem duas formas. Ou você dá uma sobrevida para ele, ou você fica sangrando em praça pública. Porque se tiver 6-0 e tiver um pedido de vista, a análise dos bolsonaristas pode ser, não, nós damos não vai acontecer nada em 90 dias, que é o prazo para vista. O ministro Cássio, se pedir vista, não sei se pedirá, é a expectativa que tem em Brasília, deverá voltar até antes isso, mas sangrar em praça pública. A inelegibilidade, ela é importante. Eu sou contrário a tal lei de ficha limpa, sempre fui. Mas eles usaram, e já que ela está vigindo, tem que ser para todos. Eu acho que a inelegibilidade do Bolsonaro muda um pouco esse jogo. Eu conversei com, talvez, o ministro mais importante do final do governo Bolsonaro, e a expectativa deles era o Bolsonaro ser candidato a presidente. Se o Lula sair para um outro mandato, eu acho que o Bolsonaro não sairia candidato. O Lula cometeu um erro, na minha visão. Ele, muito cedo, disse que não seria candidato à reeleição. Isso, no meu ponto de vista, fragiliza o governo. Você tem hoje, dentro do próprio governo, 3 ou 4 candidatos já na eleição do Lula. Isso não é correto. Mas ele tem mudado isso. Ele já recuou, né? Ele já tem dito, eu acho que ele deveria... Se eu tiver com saúde... Acho que deveria deixar bem claro. Quem vai decidir isso é o povo e, na época, que vai decidir. Porque eu duvido, eu até, quando ele foi lá em casa no dia da diplomação, eu fiz um breve discurso, eu disse ali, eu falei, eu tenho certeza de que você tem que ser candidato à reeleição. Não só para dar continuidade a um governo que eu espero que seja um governo igual ao que ele fez em 2003 e 2007, mas principalmente porque nós temos um fascismo ainda latente na sociedade. Assim como ele disse, e disse bem, que só se candidatou de novo nessas últimas eleições, porque ele seria o único com capacidade para ganhar, e é verdade, a gente sabe disso, ganhar de um presidente em exercício é dificílimo, ainda mais um presidente sem escrúpulo como Bolsonaro, que usou e abusou de toda a questão de dinheiro que podia gastar e tal e tal. Então, eu entendo que é importante que o Lula faça um novo governo e que venha por reeleição, porque aí, veja bem, se o Bolsonaro ficar inelegível, o quadro é outro. É até interessante que esse ministro mais importante do governo falou comigo, não, a gente já tem uma chapa substituta, que seria Tarcísio e Zema. Isso é uma coisa que já ele me colocou. E aí o veneno volta ao contrário, sabe, Dri? Porque se o Tarcísio for se lançar candidato no início, agora com a inelegibilidade do Bolsonaro, ele é que vai perder força em São Paulo, porque aí vai começar uma guerra de poder. Olha, eu nunca fiz política partidária, jamais farei, não gosto. Mas eu advoguei para 80 governadores, 4 presidentes da República, uma porrada de senadores, e eu vejo como é que é essa guerra entre eles. Quer dizer, o poder deve ser muito bom, né? Porque é uma confusão sem tamanho. Mas eu acho que a inelegibilidade virá. Não existe espaço vazio na política, né? Não existe. Isso é O cara falou que não vai ser candidato à reeleição, tem uns 10 querendo ser, né? Não tenha dúvida. Isso é uma regra da política. A política tem algumas regras. Uma delas é esse, que não existe espaço vazio. A outra é uma frase do Magalhães Pinto, que é interessante, que ele falava que política é como nuvem, né? Você olha, está de um jeito, você olha daí um pouquinho, está de outro jeito.